Olá, oitavo ano! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de matemática. Sou o professor Altobelli Borges e o tema da nossa aula é porcentagem. A expressão porcento faz parte de nosso dia a dia. Podemos encontrá-la facilmente em notícias ao ler jornais, revistas ou assistir à televisão, nas compras em lojas e supermercados, nas aplicações, nos empréstimos em bancos, enfim, em tudo que se relaciona à economia e às finanças encontramos a expressão porcento. Frequentemente encontramos essa expressão em aplicações que refletem acréscimos ou reduções em preços, números ou quantidades, tendo sempre base 100 unidades. É muito comum a gente ir ao supermercado, em feiras, em shoppings, e nos deparar com essas expressões de porcentagem, né? Essas expressões de porcentagem chama-se taxa de porcentagem, né? Ela está relacionada, ela está atrelada ao valor total, ao valor total de um produto, ao valor total de um preço, ao valor total de um volume, certo? Mas qual o significado desse símbolo? O símbolo porcento substitui a expressão 1%. Observe a taxa percentual, 60%. Podemos transformá-lo para uma fração apenas substituindo o símbolo porcento por uma fração 1 sobre 100, significando, neste exemplo, 60 em cada 100. 70% representamos 70 sobre 100, significando 70 em cada 100. E 1%, 1 sobre 100, significando 1 em cada 100. Na porcentagem, pode-se estabelecer essas três relações: uma representação percentual, também conhecido como taxa de porcentagem, representação decimal, uma representação fracionária, ou uma representação decimal. Vamos agora aprender como se calcular em porcentagem. Observe esse exemplo. Para calcular 25% de 200, podemos usar duas maneiras. Primeira maneira, transformamos essa taxa percentual em 25 sobre 100, multiplicando com 200. Então façamos 25 vezes 200 dividido por 100. Simplificaremos, dividiremos 200 por 100, o resultado vai ser 2. Portanto, vai ficar 25 vezes 2, que é igual a 50. Ou a segunda maneira, transformando essa taxa percentual em uma representação decimal, ficando 0,25 vezes 200, igual a 50. Aí você observa a seguinte situação: da onde surgiu essa multiplicação? Por que eu estou usando multiplicação nesse cálculo? Porque é o seguinte, observe que eu tenho ali entre o 25% e entre 200 uma preposição, temos o de. Esse de ele está nos referindo que ali existe uma multiplicação. Portanto, quando eu tenho uma preposição, um de entre duas quantidades, nós iremos usar a multiplicação. Vejamos agora como calcular a taxa ou índice percentual. Nesse primeiro exemplo, nós iremos aprender como escrever 1/5 na forma de taxa percentual. Então a gente sabe que para transformar em uma taxa percentual, na minha fração eu tenho que ter como denominador o 100. Então devemos escrever uma razão equivalente à razão dada e que tenha denominador 100. Então observa ali, 1/5. Vou pensar no número que multiplicado com 5 vai dar 100. Esse número é o 20. Esse mesmo 20 que eu multipliquei com 5, iremos multiplicar com 1 no numerador. Então fica 5 vezes 20 é igual a 100 e 1 vezes 20 igual a 20. E é igual a 20%, transformando o 100 transforma no símbolo de percentagem. Portanto, 1/5 é igual a 20%. Observe agora esse outro exemplo de como escrever 5/8 na forma de taxa percentual. Perceba, observe
que o 8 não é um divisor de 100, então dividiremos 5 sobre 8. Ao dividir 5 sobre 8, vai ficar 0,625. Usando um artifício matemático, iremos multiplicar por 100 o 0,25, e abaixo do 0,25 tem um número oculto, esse número é o 1. E multiplicamos o 100 com 1. Então fica 0,625 vezes 100 sobre 100. Ao multiplicar 0,625 vezes 100, a vírgula ela vai andar 2 casas para a direita, ficando 62,5 sobre 100. Como agora temos um denominador igual a 100, transformamos em taxa percentual. Então fica 62,5%. Então 5 oitavos é igual a 62,5%. Com base que foi estudado aqui nessa aula, convido a vocês a responderem as questões 1, 2 e 3 do bloco 1 do mês de fevereiro do material estruturado do MEV. Um grande abraço, bons estudos e até mais!